Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Hoje, conosco, convidados especiais para esta edição do dia 30 de dezembro, a AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, é uma parceira desde os primeiros programas do Gente que Fala. Desde que nós iniciamos a apresentação do Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon, a AFPESP caminha conosco. Nós nos preocupamos sempre em trazer informações, orientações da AFPESP, e essa parceria, repito, existe desde o início do Gente que Fala há 14 anos. Por isso, atendendo o nosso convite, conosco, Antônio Carlos Duarte Moreira, eu vou sempre chamá-lo como Duarte Moreira, que é o teu nome, né, que você sempre se tornou conhecido na comunicação. Duarte Moreira, que é presidente da AFPESP. É muito bom tê-lo aqui, Duarte. Olha, Zancopé Simões, para mim é motivo de muita alegria estar com você, com os seus ouvintes da Rádio Trianon, e até quando você falava da parceria da entidade, logo, logo nós estamos completando 15 anos, então nós precisamos fazer uma comemoração, tá certo? Uma comemoração do Gente que Fala e da parceria da AFPESP com o programa da Rádio Trianon. Também conosco Antônio Arnost, que é diretor econômico-financeiro da AFPESP. Arnost, prazer tê-lo aqui. O prazer é muito meu. Fico muito honrado com esse convite de estar aqui a seu lado para esse programa tão simpático. E muito honrado pelo convite também da parte do meu presidente para acompanhá-lo, né? E estamos aí para batermos um papo bastante gostoso, que é o que a gente sempre ouve no programa de vocês. Como disse, ouvintes e espectadores do Gente que Fala já estão habituados à participação da AFPESP no programa. Mas eu aproveito aqui o presidente da AFPESP, Duarte Moreira. Eu gostaria que você explicasse o que é a AFPESP, que é muito fácil eu dizer aqui, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, mas eu gostaria que você desse mais detalhes. Vamos lá. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo é uma entidade geral dos servidores públicos. Ela foi fundada há 83 anos passados, no dia 5 de novembro de 1931, por alguns líderes da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura ela ficava no Centro Histórico de São Paulo. O Alto Conselho Agrícola, a Secretaria da Justiça, Procuradoria do Estado e os demais, até mesmo o Palácio do Governo ficava próximo, ficava nos Campos Elíseos. Então, em 1931, líderes da Secretaria da Agricultura, liderados por José Vitor Carvalho, eles começaram, era num princípio daqueles tempos sombrios que já estavam enfrentando os servidores públicos por conta da ditadura da era Vargas. Então, os funcionários se reuniam no entorno, em restaurantes, em cafeterias, leitarias. Antigamente tinha muita leitaria, né? Ou leiterias. Leiteria, né? Leiterias. Então, eles se reuniam e esboçaram, criaram uma entidade que fosse uma entidade geral dos servidores públicos. Tanto é que no primeiro ano, imagine, nós tínhamos um quadro de servidores públicos estaduais de não mais que 35 mil servidores públicos. E eles conseguiram, já no primeiro ano, já assinalando o ano de 1932, eles já apontavam 7.832 assinaturas de servidores que se associaram à entidade. Isso é um fato assim realmente auspicioso, porque ninguém se associa, principalmente para pagar uma mensalidade, se não tiver algum retorno. E a entidade não tinha nada para oferecer na oportunidade. Então, hoje, a entidade, com os 83 anos, ela pode ser considerada um case, porque é a maior entidade de servidores públicos da América Latina. Eu estou falando entidade associativa. Nós temos 250 mil associados. Mas, Duarte,
Me chama a atenção por as pessoas se associavam, mas não havia algo que a associação pudesse oferecer. Não. Vou te dar um apoio Não. logístico, não tem. Não, Vou não te tinha. dar um apoio jurídico, não tem. Não. Né? A partir é o contrário, né? A partir da criação, da fundação, da Eles instituição. acreditaram na ideia. Sim. Eles acreditaram na ideia. Eram líderes que acreditaram na ideia e, como líderes, obviamente, eles conseguiram essas adesões. Hoje, o núcleo inicial da Secretaria da Agricultura, hoje é mínimo na associação. Hoje a associação representa todas as atividades do serviço público estadual, federal e municipal. No caso dos federais, que estão radicados no estado de São Paulo. O federal de Brasília não pode se associar à associação. Se ele estiver trabalhando no estado de São Paulo, aí o domicílio dele de paulista, aí sim ele poderá se filiar à entidade. Arnosti, você é diretor econômico financeiro. Quantos associados? Ele iniciou dizendo que o primeiro passo era se associar. Exatamente. E fazer o pagamento. Então, ironicamente, eu já te pergunto, quantos temos hoje em dia? Se perguntar nesse momento, eu não sei, porque a todo instante nós temos gente ótimo. entrando, não é? E, em especial, esse ano nós tivemos uma taxa de crescimento melhor e temos também saídas por vários motivos, né? Inclusive, temos uma carga de aposentados, carga não, mas temos uma parte de aposentados que é mais ou menos 50% do nosso quadro. E, obviamente, nós temos muitos que vão para outras plagas, né? Nós, na verdade, somos, acho que 247 mil e alguma coisa. Então, a gente acaba arredondando 250 mil, porque é um referencial mais... Só 250 mil? Só 250 Muito mil. mais que inúmeras cidades do nosso interior do estado. Exatamente, exatamente. Se administra, assim, muito, como disse... Cidades maiores do que nós temos, muitas e muitas no interior do estado. São muitas Elisiários, né? A cidade de Elisiário, onde nasceu Clodovil. Né? Então, são muitas entidades como Elisiário, quer dizer, muitas cidadezinhas que formariam uma associação. Ali, em Termas de Ibirá, que é pertinho, município vizinho de Elisiário, nós temos um hotel que é um hotel exemplar da associação. É como se fosse um spa, né? E eu estou falando isso porque eu me lembrei de Elisiário, porque eu gosto de passar por ali por conta da estrada. Ela tem menos movimento e o pedágio é mais barato. 83 anos de história, mas deixa eu passar para um outro aspecto aqui, meu caro Duarte Moreira, sobre a PEC 555/2006. A FIPESP neste ano foi pela aprovação dessa PEC que visa coibir o pagamento de 11% dos aposentados para o custeio de aposentadoria. Como é que está essa questão, Duarte? Veja, está caminhando, o governo não tem o mínimo interesse em solucionar esse problema. Aliás, os servidores públicos que ganham mais do que o regime geral da Previdência Social, que é um contingente muito grande, e se integram aí nessa situação as carreiras exclusivas de Estado ou carreiras típicas de Estado. Veja, não existe nenhuma categoria de trabalhador no nosso país que o cidadão, depois de aposentado, ele tenha que custear a sua aposentadoria e a sua pensão. Isso é um absurdo. O cidadão pagou. Isso, o governo teria a obrigação de ter os cálculos atuariais para garantir uma aposentadoria tranquila. É inimaginável você, na iniciativa privada, exigir que o cidadão pague um complemento de aposentadoria. Isso é um absurdo. E as carreiras típicas de Estado, que ganham mais que o regime geral de previdência, do teto do regime geral de previdência social, são apenados. Desde 2003, com a emenda constitucional número 41, com esse pagamento compulsório. Isso é descontado no lerite do servidor. E é óbvio que isso é um desfalque na remuneração que o servidor está tendo. Isso é muito, muito ruim. E a nossa entidade, ela já fez diversos abaixo-assinados, já foram entregues em Brasília.
Existem inúmeras emendas que visam corrigir isso e sensibilizar o governo, mas a maioria ainda no Congresso Nacional é do partido do governo. E é curioso, o mesmo partido do governo que incentivava aqui no estado de São Paulo uma situação de oposição, lá eles, como são situação, eles simplesmente não atendem às reivindicações dos servidores, que são justas, de uma vez por todas, encerrar esse vínculo de pagamento que é descontado do servidor público. Essa é a realidade, uma triste realidade. Só falta a presidente da República, ela sabe que existem inúmeras emendas corretivas para resolver, para cessar esse pagamento, mas não se move, não se move. Algum dia a presidente vai ser constrangida aí com manifestações de desapreço por conta de uma situação que o governo cobra desde o ano de 2003. Arnoldo, você que é economista, você vê o futuro da Previdência neste país de que forma? Olha, a Previdência Social, ela, na verdade, ela preocupa a todos os países. Claro que alguns países do primeiro mundo, de certa forma, equacionaram, mas estão sempre atentos para fazer os seus ajustes. Realmente, aqui no Brasil, nós vemos essa questão com muito pessimismo. As contas públicas, é público e notório, né, que estão aí estouradas. Aliás, o Congresso, de uma maneira bastante servil, para dizer bem claro, né? Essa situação que o Duarte descreveu aqui exatamente. É difícil de se alterar por esta servidão que você se refere. No direito penal, me parece que a lei sempre retroage, né? Como a presidente da República já tinha sido irresponsável do ponto de vista fiscal, os nossos deputados foram lá e criaram uma lei para retroagir em favor das irresponsabilidades fiscais. Porém, a gente tem que encarar a realidade mesmo, né? Nós sabemos que com essa fase crítica da economia mundial, né? Só os Estados Unidos é que parece que estão começando a dar sinais de alento, mas nós estamos efetivamente, independentemente de quem seja o nosso governante de plantão, nós estamos numa situação econômica bastante difícil. Os sinais que aparecem aí da parte do governo, principalmente com a nomeação do economista e engenheiro, né, Joaquim Levy, são no sentido de arroxo. Agora, cortar despesas é uma promessa, é difícil. Normalmente o que o pessoal faz é aumentar impostos e aumentar a carga de previdência. De modo que essa questão ferida pelo meu presidente, aí, pelo Duarte Moreira, ela será um enfrentamento muito difícil, sem dúvida, porque disse com muita frequência que a Previdência Social é deficitária pelo lado público. Na verdade, tem uma carga muito grande que vem de anos atrás, de uma solidariedade social que o governo implantou ainda à época de mais de 30 anos, que foi a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Eu diria que a Previdência não é deficitária, né? Ela se torna deficitária porque os recursos delas não são usados. Exatamente. A distorção na utilização dos recursos é que faz a Previdência deficitária, mas isso ninguém... Exatamente. É melhor falar deficitária. Pronto, encerra. Deficitária. E olha, me permita até me estender um pouco, eu acabei de me aposentar. Aliás, o presidente também se aposentou esse mês, né? Esse mês. Além de ser o aniversariante do mês também. Parabéns. Né? Nossos parabéns, né? Mas eu estou há um ano e fazia parte do quadro da Fazenda. E como já tinha todas as condições, estava ganhando os 11% da Previdência, era pago pelo próprio Estado. No momento em que me aposentei, aí é que eu compreendi na prática o que o Duarte e outros tantos sempre lutaram contra esse desconto da Previdência do associado, ou do associado, não, do trabalhador. Do trabalhador público, principalmente, né?
Então, 11%. Aí você soma aquelas verbas que o Estado lhe paga, não como incorporadas ao salário, que é a ajuda de transporte, era o meu caso, e algumas outras, bonificações, etc. Aí o trabalhador, principalmente o trabalhador público, ele se vê em papos de aranha realmente. Sem dizer, claro, do trabalhador privado, mas o público é objeto da nossa conversa aqui hoje, né? Duarte Moreira, Antônio Arnosto, que são da diretoria da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Outra questão que sempre preocupou a AFIPESP e a gente destacou neste ano foi sobre o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que se refere à remuneração anual dos servidores públicos. Posso pedir a você alguns Por detalhes, favor, veja Duarte? só, isso existe desde a Constituição de 1988. O inciso 10 incorporou que todo ano deveria ser feita uma apuração. Eu interpreto, se você fala que todo ano você vai ter um reajuste da remuneração, obviamente você está aplicando, no mínimo, um índice oficial, entre os diversos índices que existem no mercado. Ocorre que os governos não fazem a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Aqui em São Paulo, até o governo de São Paulo, o Geraldo Alckmin, e depois o José Serra, e novamente Alckmin, existe até uma lei que foi de iniciativa de, não sei se foi do Serra ou se foi do governador Alckmin, que prevê a revisão anual da remuneração. Só que não é feita. Quando a gente fala revisão anual de remuneração, é aplicar não ao salário base, que é muito ínfimo, mas sim ao total da remuneração a quem tem direito o servidor público. Isso não acontece. Então, o que tem acontecido, a política do governo é conceder bônus, né, aos servidores, que isso não se incorpora, ou até mesmo gratificações que não são incorporadas quando a pessoa se aposentar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque se você em atividade recebe um determinado vencimento e depois isso é subtraído porque não foi incorporado, poxa, você vem num estágio inicial de carreira, isso é péssimo. Como é que a pessoa vai sobreviver a um pagamento que não tem a correção monetária? Além do mais, os movimentos reivindicatórios de décadas, eles sempre propugnaram pela recuperação salarial dos servidores públicos. Isso nunca aconteceu. Mas em campanha política, esse é um sim. tema... Aliás, todos eles, veja você, uma coisa, a gente é dirigente de uma entidade de servidores e nós temos também, ao lado da associação, temos outras entidades de grande expressão. E o fato é que nenhum candidato ao governo de São Paulo debateu o programa de governo com os servidores. Ao que eu me lembre, o último governador, candidato a governador, que fez um debate, inclusive foi com a associação, foi o Fleury. Mas ele não foi debater ao vivo, ele colocou o programa, ele respondeu às reivindicações dos servidores e pronto. Mas a partir do Fleury não tivemos mais esse diálogo de, antes da campanha, de o candidato ao governo de São Paulo ou o candidato a prefeito, de debater isso com as entidades de servidores. Só para estabelecer o tempo, o Fleury foi eleito em 1990. Então, só vejam, nós estamos o tempo. Nós estamos no final de 2014. 24 anos, 25 então você veja, anos já. Nunca mais houve esse diálogo. Agora, veja só, todos os candidatos, você vê isso na televisão, você vê nos jornais, eles fazem questão de visitarem seitas religiosas, templos religiosos, comparecem à inauguração de templos religiosos, mas fazer assim um diálogo, debater com os servidores públicos e suas lideranças, isso não acontece. A outra pergunta, que eu não posso me conter aqui, pagamento dos precatórios alimentares. A instituição, a AFIPESP, se empenha sempre na luta e pagamento de
precatório é um assunto que está na pauta sempre. Duarte, Arnost, com quem que eu Fala Veja- com o Duarte, que ele é mestre nisso. Veja só, Os dois são extremamente qualificados para tratar veja você. desses assuntos. o problema dos precatórios alimentares, vamos dar um exemplo, na justiça comum, né? Na justiça comum, se há uma separação, seja ela consensual, seja litigiosa, o que acontece? Se uma das partes, né, vai ter que pagar a pensão alimentar. Se não pagar, o que é que o juiz determina? A prisão do devedor. Essa é uma realidade. Diferente do Estado, que é devedor, Estado, município, quando eu falo Estado, estou falando no ente público, né? Eles não são compelidos a esse tratamento, a essa punição. Então, se arrastam direitos e deveres de servidores públicos há anos, porque geraram precatórios alimentares. E esses precatórios, hoje, embora exista uma emenda que está sendo que não é favorável aos servidores públicos, essa é a realidade, mas essa emenda até se permitiu uma imoralidade de você fazer um parcelamento da dívida para você negociar o total da remuneração que foi transformada em precatório alimentar, e você pode negociar, é como se fosse um leilão, isso é um absurdo. Quer dizer, a pessoa, numa dívida, vamos supor que o Estado ou o município tenha com ela, que seja de 100, ela pode negociar isso aí até em 80% em seu prejuízo. E quem compra esses precatórios, eles vão ter um lucro fenomenal se esperarem até o final do pagamento. E esses pagamentos, eles são morosos. Agora, o governo tem tido até certa boa vontade, tem liberado lotes de precatórios. Só que esses precatórios eles foram para o judiciário fazer o pagamento. Mas o judiciário ele não estava instrumentado para esse atendimento. E não estando instrumentado, há uma morosidade, porque você tem que passar ficha por ficha, tem que digitar, passar no computador, depois a abertura de crédito. Isso é muito trabalhoso e demanda muito tempo. Tudo que favorece quem tem algum a receber. Não favorece. É isso que eu estou falando. Quanto mais entravar o negócio, é porque nós estamos falando, dá a impressão que as coisas são para facilitar, né? Mas para essa descrição do Duarte Moreira aqui, eu fico pensando, é para dificultar cada vez mais. Vai para o judiciário. Essa é a realidade. Aqui não dá mais certo, realidade. Aí eu passo para você entrava um pouco mais aí que... A situação é essa, Duarte. É uma situação muito desconfortável para o servidor, né? Lamentável para todos aí que... E quantas pessoas ficam no meio do caminho? Quantos? Bem, veja só, tem um colega nosso, Júlio Bonafonte, que ele é o diretor do Departamento Jurídico da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Ele fez um levantamento juntamente com a Madeca, que é um movimento em defesa aos precatórios, e ele chegou hoje, atualizado, 100 mil servidores públicos faleceram sem receber os seus precatórios alimentares. Isso é um número muito, muito, muito expressivo. 100 mil servidores. E até a gente fala, por exemplo... A gente tem algumas pendências no serviço público que vão se transformar em precatórios. Eu estou me aposentando. Eu tenho férias não gozadas. Eu tenho um lote de férias não gozadas muito grande. Eu não sei se vão me pagar agora. Parece não que gera não vão. precatório. Não, veja só. Veja só. Se não me pagarem as minhas férias e licenças prêmios não gozadas, isso vai gerar um precatório. Mas é administrativo, eu não sou especialista no assunto, não, mas veja eu estou você, questionando você. Não É administrativo. Veja você, quando você vai se aposentar, você já requer os direitos que você tem, que não foram gozados. Sim. Agora, se não houver, vamos dizer, condições, não houve uma suplementação para esses pagamentos, na determinada repartição que o servidor público se aposentou, isso aí, obviamente, vai gerar um precatório alimentar.
Obviamente. Eu estou fazendo o advogado do diabo, É, mas não é vai. administrativo? Não... É administrativo enquanto tem recursos. Não tem recursos, isso gera um precatório alimentar. Não há um caminho Não, muito não tem, simples. porque depende. Veja, quem é que cuida do orçamento, da destinação orçamentária? É o Poder Executivo. É ele que é o dono do cofre, né? Agora, se a pessoa tiver, vamos dizer, lotes de pagamentos como esse que eu estou mencionando agora, você tem férias, licença-prêmio não gozadas, o que vai acontecer? Isso, se não for pago administrativamente, isso aí você vai ser obrigado a. Se houver tempo hábil, você entra com um mandado de segurança. Se não houver, se você passou o tempo necessário para a impetração, o que vai acontecer é que você vai entrar com uma ação ordinária. E é óbvio que vai ter todo aquele trâmite, toda aquela situação, e transforma-se no precatório alimentar quando o juiz julgar que você tem direito. Como eu já pedi de você a referência sobre as campanhas salariais, sobre, né, o interesse dos candidatos pelo funcionalismo público, estamos falando de salários. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou em novembro projetos de lei que aumentam de R$ 29.462,25 para R$ 35.919,05 o salário do Procurador-Geral da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal a partir de janeiro, né, depois de amanhã. Né? Valor é usado como teto para o funcionalismo público. Aí a pergunta que eu quero que me esclareça, isto se estende a todos? Não se estende a todos. Existem o teto, aliás, esse teto do Supremo Tribunal Federal, que é 35.919,5, aí você tem que deduzir o imposto de renda. Você vai deduzir o imposto de renda, e que é expressivo. Parece-me que é 27%. 27%. Então, desses 35%, aí você tem a aposentadoria, o pagamento da aposentadoria, né, da previdência do ministro. Aí você tem os descontos do serviço de assistencial. Isso aí, então, você, com todos esses descontos que são feitos, não é significativo esses 35 mil. Isso aqui nós estamos falando 35 mil em valor absoluto, mas não é isso que ele vai receber. E para a alta relevância desses cargos, que aqui que você mencionou, não é um grande salário. Você tem gente aí na iniciativa privada em cargos de menor importância e recebe muito mais que isso. Porque aí você tem o problema das comissões, tem o problema das metas que são cumpridas, entre outros. Para essas pessoas que não podem exercer nenhuma outra atividade, a não ser essas inerentes à carreira exclusiva de Estado, essas pessoas não têm outro recurso. E é inimaginável você pagar mal um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou você pagar mal um procurador-geral da República, porque eles estão sempre no foco da imprensa, estão sempre sendo observados em tudo o que eles fazem. Agora, qual é a repercussão desses valores? Essa repercussão, aí a imprensa fala do efeito cascata, efetivamente existe. Por exemplo, com o abatimento de alguns percentuais, você tem os desembargadores estaduais, eles vão receber 92% do que vai ganhar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, aí é o teto estadual, é o teto que vai ser aplicado para essas outras atividades. E assim sendo, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, os agentes fiscais de rendas, eles têm um teto do Executivo, que é menor que esse. Então, se você analisar bem, são carreiras que exigem dos titulares muitos e muitos anos de estudos, Então, essa remuneração, quando você fala dessa remuneração, para a totalidade dos servidores públicos, que é muito expressiva,
parece que é uma coisa assim fantástica, mas não é. Nós estamos vivendo uma sociedade tipicamente consumidorista, que gasta. E esses salários nessa sociedade consumidorista, para a representatividade que esses cargos impõem, não é tão expressivo, porque se fosse líquido e se não tivessem que descontar o imposto de renda, como já havia esse privilégio, aí sim a gente poderia falar, poxa, mas 35.919 é um senhor salário. Não, não é salário. E os planos médicos aí, que não estão embutidos, que você paga por fora o plano médico. Realmente preocupante essa situação. Pois não, um minuto só que eu preciso ir para o intervalo, Arnosto. Pode ser? Claro. Você consegue em um minuto? Ah, sem dúvida. Eu queria acrescentar, se me permitir, o presidente, né, porque aqui no estado de São Paulo o teto é de 20.880, é vinculado ao salário do governador. E ontem à noite, quando ia para casa, já quase por volta da meia-noite, me informou o coronel Suzano que saiu no dia 16, eu não fui conferir, o reajuste que ele propôs à Assembleia, no sentido de elevar de 20.882, ou coisa parecida, para 21.650, ou em torno dele. Então, eu não acreditei, eu achei que fosse uma brincadeira veiculada pela internet, por e-mails aí, né? Agora, eu gostaria de lembrar o seguinte, em campanha, os sindicatos dos agentes fiscais de renda, através da presidente Miriam, que é uma destemida dirigente nossa lá, esteve com o governador e ele, em campanha, prometeu, e isso está nos nossos jornais, registrado, de que tão logo ele tivesse as condições de, ganhando a eleição, ele elevaria esse teto, algo que seria em torno de 25, 26 mil reais. Então, ontem eu fiquei achando risível que o governador tenha se proposto a fazer isso. Acho que alguma estratégia, não sei, talvez esperando que a Assembleia eleve bem mais e acabe colhendo os louros disso tudo. Né? Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Xixi no banho. Queremos que todos façam. Homens, Mulheres. Crianças. Brasileiros. ou não, nobres, Plebeus. Músicos. Desportistas. pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras, Lendas gregas. pessoas boas, Pessoas não tão boas. gênios da arte, Gênios da ciência. trapezistas, amantes, Pessoas de outros planetas. fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer.
Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje, Duarte Moreira, que é presidente da AFIPESP, e Antônio Arnosti, que é diretor econômico-financeiro da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Mas, Duarte, todas as vezes que eu faço referência à AFIPESP, eu sou obrigado a lembrar que o Gente que Fala tem uma participação destacada na unidade de Avaré. Foi aqui no Gente que Fala, por coincidência estava o Tutílio, que era presidente da AFIPESP, e o prefeito de Avaré. Aí o Tutílio falou, nós temos lá a reivindicação. O prefeito falou, não estou sabendo. Vamos, o que é que está acontecendo? Aí o Tutílio falou, vou esclarecer tudo o que acontece, porque há anos nós estamos reivindicando lá e não sai do papel. O prefeito disse, olha, e está lá uma das principais unidades da AFIPESP em Avaré. Você conhece? Sim, sim. Oh, que beleza. Maravilhosa. Quantas unidades? Nossa, quantas unidades nós temos? Já São perdi a conta. 17 unidades. 17 unidades. Nós estamos acrescentando Maresias. Né? Então, são 17 unidades. Ah, tá bom. Muito, muito bom. 17. Eu perdi a conta. Viu? Mas, em especial, com essa de Avaré, o presidente tem dinamizado a administração, feito algumas mudanças, inclusive com relação à reserva, ida, quer dizer, há uma liberdade bastante grande. Então há uma expectativa. Mudamos. Você tem ouvido aí as nossas apresentadoras falar, né, sobre o Flex Reserva. Flex Reserva. Aliás, estamos registrando o Flex Reserva, viu, para que ninguém use. Tá certo. Pô, mas quando a gente fala de funcionalismo público, a gente volta aí nesse concurso público. O grande atrativo, eu posso até colocar assim, não é? Concurso público. Há uma lei nacional que regulamente alguma mudança, você imagina aqui, sobre concurso público? Veja, Zancopé, aliás, é uma pergunta muito oportuna essa que você faz, porque eu estou querendo que um dos deputados federais proponha uma lei mais abrangente e que essa lei possa, em minúcias, trazer o rito que deve ser observado nos editais. O que a gente verifica é que os concursos públicos, geralmente os concursos públicos atraentes, são para as carreiras exclusivas de Estado ou típicas de Estado. Quais são essas carreiras? Magistratura, Ministério Público, auditores do Tesouro Nacional, agentes fiscais de renda nos estados, procuradores do Estado, Ministério Público, não sei se já falei. Bem, essas carreiras típicas de Estado, elas são as que mais levam candidatos. E o que ocorre? Ocorre o seguinte, virou uma indústria de concurso. Explico. Houve um concurso para delegado de polícia no estado do Pará
e que, num determinado momento, os candidatos que sentiram-se prejudicados com a classificação começaram a entrar com recurso. Até que descobriram ali uma falha no concurso e esse concurso foi anulado. Não devolveram, foi uma empresa privada. Até hoje os candidatos estão aguardando uma comunicação de pagamento, do ressarcimento do pagamento pela não conclusão do concurso. Bom, eu tenho observado algumas situações que eu diria deploráveis. Por exemplo, houve um concurso agora recente que para 100 vagas. O concurso anterior, que se realizou para essas 100 vagas, levou ao concurso a inscrever-se como candidatos mais de 22 mil candidatos. São 100 vagas. Por que essas 100 vagas não são preenchidas? Porque no concurso anterior eles só aprovaram 4 candidatos. Eu não posso conceber que de 22 mil candidatos, somente 4 possam ser classificados. Então, desse lote de 100, sobraram 96 vagas que vão ser colocadas em concurso novamente. Isso é um absurdo. Isso aí está muito disseminado. Se são 100 vagas, se inscreveram-se 22 mil candidatos, meu Deus do céu, a gente sabe que hoje existem os concurseiros, sai de um concurso, vai para o outro, até conseguir passar. Mas com esse número de redução que eles fazem para 100 vagas, se são 100 vagas, tem que haver gente competente, sim, para assumir essas 100 vagas. E não reduzir para 4 vagas para logo você abrir um novo concurso. E as taxas de inscrições, elas são muito caras. São caras. Porque as entidades que dizem respeito à categoria não são chamadas para interagir no concurso, na formatação do concurso. Tem que interagir, sim. Não pode simplesmente um órgão técnico contratado, empresa terceirizada, geralmente são as fundações, simplesmente definirem o concurso sem que haja um debate prévio sobre as matérias. Por exemplo, se você for, isso aí falando dos concurseiros, se o cidadão vai fazer um concurso no estado do Rio Grande do Sul, as matérias ali, eles só aceitam, colocam no edital livros que são de autores do Rio Grande do Sul, quando você deveria ter uma literatura que fosse mais específica para o concurso. E dentre essas grandes aberrações, uma vez eu estava vendo no Diário Oficial da União, eu vi um edital de concurso que falava de um mestrado em determinada universidade, falava não sei o quê, tudo para pontuação. Falei, pô, mas isso aqui tem a fotografia, o RG da pessoa já está aqui nesse concurso. Veja o absurdo, rapaz, o que acontece. Há uma grande, vamos dizer... Por isso só 4 são aprovados, né, para preencher todos os requisitos que vem no edital, com DNA detalhado. Ninguém é contra o concurso público. Sim, aliás, sim. é um método mais necessário, democrático de você aferir conhecimentos. Porém, o que não pode acontecer é esses casuísmos que são impostos para eliminar candidatos. Poxa, se não existe estrutura... Bom, houve um concurso aí que tinha mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil, você imaginou 100 mil pessoas, o que significa de taxas que vão ser pagas por esses candidatos? O que é arrecadado? Mas, Duarte Moreira, e as cotas? Bom, cotas. Esse é um assunto extremamente polêmico. Mas vamos lá. Nós estamos falando dos concurseiros, mas nesse nós temos um... Você tem, aliás, outra coisa que diminui. Um acréscimo, né? Aí, você que são tem as cotas. Para os deficientes, que você tem muitos candidatos intelectualmente perfeitos e que participam de concursos e são reservadas cotas a esses deficientes, né? Afrodescendentes também. Afrodescendentes. Bom, então, veja só. A lista é extensa, mas vamos ficar só nesses dois. A lista é extensa. Por exemplo, afrodescendentes. O que eu vejo assim é uma verdadeira divisão de opiniões sobre o assunto. Existem pessoas, os próprios afrodescendentes, se sentem humilhados com essas cotas. O problema do afrodescendente é um problema de investimento em educação do poder público. Se quer resolver esse problema,
Existem cursos aqui de preparação que são cursos caros, caros. E são cursos que levam a pessoa a prestar o vestibular e prestar sequencialmente o concurso público para a escolha da carreira. E isso aí é pago por quem? Quem tem condições de o papai e a mamãe poder financiar o candidato. Não é verdade? Por que o governo não pega os afrodescendentes, as pessoas hipossuficientes, e investe, paga um curso para eles e tenham igualdade com os demais? Tem que ser lá atrás. Então, lá a hora tem que a investir gente em vai, educação. A mamãe vai levar a criança na escola, tem que ser lá atrás, né? Lá atrás, está lá atrás. Então, agora, hoje, o prefeito de São Paulo está querendo aí não reprovar mais o aluno, não é verdade? Você imaginou o que isso vai significar no futuro? Isso é péssimo, esse exemplo não pode ser dado. O governo municipal, o governo estadual, o governo federal tem que investir em educação de qualidade para dar oportunidades idênticas a todos, para que não possa... Veja você, vou dar um exemplo, você falou do afrodescendente, né? Aí você vai consultar um profissional e você fala assim, bom, aí você vai ficar pensando, mas será que ele entrou pela cota? Será que ele foi bem aferido? É uma situação que é constrangedora. Para quem passou, para quem se beneficiou. Exatamente, constrangedora. Eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram concursos públicos e se negaram a ser beneficiadas com a cota de afrodescendentes. Não foram beneficiadas, porque se sentem mal com Abriram essa mão desse benefício. Abriram mão desse benefício. Não sei se foi aceito. Como eu disse, já há 14 anos existe uma parceria entre o Gente que Fala e a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Então, eu quero aproveitar para falar um pouco mais sobre a AFIPESP, exatamente, sobre o lazer dos participantes, dos associados. Então, aproveitando a vocês, a associação tem promovido uma série de atividades educativas, culturais, em suas sedes. Quem pode... Eu vou só iniciar e vou passar para o Antônio Arnosti. Pelo seguinte fato, a associação, recentemente, ela resolveu revolucionar, dando oportunidade a todos os seus associados para que utilizem as nossas unidades de lazer. Quando eu falo unidade de lazer, em verdade, você sabe que o viés positivo da entidade de oferecer ao associado o retorno da sua mensalidade é exatamente a utilização das nossas unidades de lazer. Então, com a adoção recente do Flex Reserva, e interagiu em todo o sistema a diretoria econômica e financeira, porque afeta a diretoria econômica e financeira está o sistema de TI e o sistema da controladoria. Eu pediria que você endereçasse ao Arnoldo. Transfiro a pergunta para você exatamente sobre o lazer do associado, sobre todas as atividades que a FIPESP promove e realiza em benefício dos seus associados. É isso aí, estamos chegando no final do ano e vamos falar das coisas boas, né? Não é só coisas ruins na área pública, na área do funcionalismo, não é só corte de salário, imposição de mais cota de previdência, né? Temos a parte positiva, e isso dentro daquilo que é a própria Constituição, né? Que falamos há pouco aí sobre o concurso público. O concurso público é uma garantia constitucional que dá uma oportunidade para todos. Embora depois, na prática, possa haver comportamentos desviantes. Mas, de qualquer maneira, se garante uma oportunidade para todos. Nesse ano, o nosso presidente, exatamente conhecedor, e muito conhecedor dessa parte aí do funcionalismo, está fazendo uma administração inovadora. E administração inovadora significa ter coragem de mudar, coragem de enfrentar o desconforto de outras pessoas, porque mexe com aqueles que, de alguma maneira, já estavam acomodados e que já se constituía para eles uma espécie de direito, né? Então, nós temos uma rede de unidades de lazer que comporta em torno de 1.000 e poucos apartamentos.
É uma oferta ainda insuficiente se pensarmos que temos 250 mil sócios e sua família respectiva. Se multiplicarmos por mínimo 3, já dá aí 700 e quase 800 mil pessoas, né? Isso traz um desnível, né? Um desencontro, por assim dizer, entre a procura por essas unidades de lazer, já que, por exemplo, nós temos uma classe muito significativa dentro do nosso quadro, que é a classe dos educadores, da educação, né, da Secretaria de Educação. E eles só têm férias em julho, dezembro, começo de janeiro, uma parte, né, pelo menos, e algumas outras categorias, alguns outros setores também só têm férias quando a administração superior permite. É o caso também da própria... No judiciário isso acontece também no Hospital das Clínicas, por exemplo, né? Enfim, toda a rede administrativa do Estado comporta, ou melhor dizendo, traz para nós associados. Então, isso traz um desconforto, esse desalinhamento entre a oferta e a procura. O doutor Duarte, preocupado com isso, já antes da sua eleição como presidente, que se deu há 2 anos, conversava com um grupo de conselheiros, entre eles eu, né, que me deu a honra depois de levar como seu diretor, com essa preocupação de propiciar a todos os sócios uma igualdade de oportunidades. E, com isso aí, nós desenvolvemos o chamado Flex Reserva. Primeiro, ele pressupõe o uso do computador somente, ou seja, de qualquer lugar, da sua casa, do seu trabalho, da casa de amigos, etc., você pode, em alguns minutos, fazer uma reserva de um hotel nosso. Chamamos de hotel genericamente, mas são unidades de lazer, né? E de tal sorte que há uma disputa natural. Esteja lá o nosso associado em Presidente Prudente ou esteja próximo da nossa sede, a chance dele, dentro da instantaneidade da informática, a chance dele conseguir as vagas são iguais para todos. Claro que cada um tem as suas características de atuação, né? Nós vamos fazer 1 ano, agora em março, desse lançamento experimental. Ficamos 3 meses, experimentalmente, com 3 unidades. Mas já é uma vitória, é considerado, porque a gente tem aqui de informações, a experiência é bem sucedida. Muito bem sucedida, por isso que eu disse, vamos falar de coisas boas, né? Sim. Coisas positivas para os nossos associados, em especial, e para aqueles funcionários públicos que certamente vão procurar, de uma maneira crescente, a nossa associação para se associarem e também terem, pelo menos, esse lado, esse lenitivo, né? Já que se reclama tanto do salário, e é uma realidade, mas pelo menos ter o lenitivo do lazer. Aí eu gostaria de continuar complementando para dizer o seguinte: assim como o concurso dá essa oportunidade a todos, eu diria que a implantação desse Flex Reserva ele foi de uma maneira crescente. Em todo momento, o doutor Duarte, nossos conselheiros, outros diretores, procuraram sempre detectar insatisfações e problemas e constantemente fomos promovendo ajustes. Tendo sido o último feito agora, há 1 mês atrás, e com validade a partir de março, quando se completa 1 ano o Flex Reserva. Do Flex Reserva. O Flex Reserva, hoje, ele permite que você, na hipótese de ser o nosso associado ou o nosso convidado de honra, né? Mas eu me refiro a você, funcionário público, você, funcionário associado da nossa associação querida, tanto você que é aposentado, quanto você que está na ativa, principalmente esses que eu nominei há pouco, podem ter
os dias que quiserem, já que antigamente eram sucessivos 5 dias de os períodos fixos. Sim. Isso nem sempre interessava. Agora não, agora você escolhe os dias que quer ir. Pode ser um final de semana? Pode ser um final de semana. Pode ser a semana no mínimo toda? dois dias. Um final de semana, como 2 dias que você se refere, ou uma semana toda? A semana toda. Mais do que uma semana, é possível? Pode. Hoje, eu em quiser- especial em Avaré. E em Areado nós estendemos... Até 15 dias. Até 15 dias? É 15 Até dias. 15 Nas dias. outras tem o limite, no Não, mínimo o 2 outro é limite, o outro é uma semana. nas outras 7 dias. 7 é uma dias. semana. E Maresias? Maresias ainda nós compramos, vamos fazer um processo agora de retrofit, né, uma expressão de hotelaria, ou seja, uma reforma de adaptação, e a nossa ideia é inaugurar as 2 pousadas até no mês de julho. Isso é no frio, justamente para a gente testar se tem defeito ou se tem, qual é a recepção, né? Duarte Moreira, eu agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala, encerrando praticamente o ano contigo. Agradeço sempre o empenho da FIPESP em manter essa parceria conosco. Olha, Zancopé, eu agradeço a recepção, já estive em outra oportunidade em que você era o apresentador e fiquei muito feliz em saber que você fez o seu retorno ao Gente que Fala. Você é um profissional muito seguro, dotado de uma prodigiosa voz, reconhecida nos meios artísticos. Você é suspeito, somos amigos há muito tempo. É como nós falamos lá, tem que jogar confete, né? Absolutamente. Não precisa disso. Mas é, para mim, motivo de muita alegria, porque nós somos companheiros, nunca houve uma disputa profissional entre nós, isso é muito bom. O que a gente faz é com amor, exatamente com amor. Nós te grato por ter participado do nosso Gente que Fala. Muito obrigado, foi uma honra, uma distinção muito grande, principalmente ao lado de 2 excelentes jornalistas, cuja voz é reconhecida por todo mundo aí, são privilegiados por Deus, né? E Grato. assim continuem. E agradecemos essa oportunidade de falar aos nossos associados e desejar a eles muita saúde, muitas alegrias no próximo ano e muito lazer frequentando as nossas unidades da FIPESP. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, 12 horas. Gratos, até lá.